tema é tempos difíceis. Não gostaria, né, que tivesse motivos pra gente falar sobre tempos difíceis, mas infelizmente, né, tá sempre acontecendo coisas novas, coisas estranhas. Então é bom a gente falar sobre isso, porque o meu bordão aqui, um dos, né, que eu já tenho alguns, mas um dos meus bordões é espiritualidade tem que ser útil para a vida prática, né? Se espiritualizar, estudar sobre espiritualidade precisa ter utilidade na nossa vida prática, na nossa encarnação. Senão não faz sentido, senão é perda de tempo, vira simples entretenimento. Minha visão. Então, de vez em quando a gente tem que trazer aqui o tema espiritualidade para as coisas que a gente está vivendo no mundo hoje. E para quem me conhece, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de fantasia, sabe? De ficar focando no fantástico, em coisas incríveis. Gente, o tempo. A gente tá vivendo tempos difíceis, é porque vai acontecer o apocalipse, os 3 dias de escuridão. Até fiz um vídeo sobre isso recente. Ah, isso não sei o que, Jesus vai voltar. Né? Eu acho que isso é só mais uma forma infantil da gente buscar, da gente acreditar em algo que vai vir nos salvar e tirar nossa própria responsabilidade da nossa salvação, né? A gente não quer acreditar, a grande maioria não quer aceitar que os responsáveis pela nossa salvação somos nós mesmos. Inclusive, nós que não estamos compactuando com situações extremas, que não cometemos crimes, que a gente não está do lado de pessoas ruins, estranhas, também somos responsáveis de alguma forma. Não estou falando que todo mundo é igual, mas está todo mundo onde tem que estar. Ou seja, no planeta Terra. Então, enquanto a gente não se autorresponsabilizar pela nossa própria evolução, pela própria melhora do mundo, o mundo não muda. Não adianta ficar esperando o ET vir pegar a gente, não adianta ficar esperando Jesus voltar em cima da nuvem. Não adianta. Não adianta a gente esperar os 3 dias de escuridão e quando a energia voltar, quando a luz voltar, vai estar tudo perfeito. Não adianta, não vai acontecer, não vai acontecer. E é muito frustrante, cada vez mais a gente se apega nisso e as coisas não acontecem. Não adianta achar que vai desencarnar e vai estar, sabe, vivendo entre anjos e seres ascensionados. Não vai, as coisas mudam pouquíssimo, tá? Do lado de lá. Então, de vez em quando é importante a gente avaliar o que a gente está vivendo, o que está acontecendo no mundo e o que a espiritualidade pode nos ajudar, não trazendo respostas prontas ou promessas esquisitas e vazias, mas aquilo que a gente estuda há anos, o que os grandes pesquisadores, estudiosos e grandes espiritualistas deixaram aqui para a gente de conteúdo prático, né? Que a gente consegue aplicar na prática, ao invés de ficar esperando a salvação lá do ET, né? E não tô falando que eu não acredito em ET, eu acredito muito. Mas não vai ser o ET que vai nos salvar, gente, né? A gente precisa evoluir. Então, o tema hoje, para quem tá entrando agora, é tempos difíceis. Eu não vou ficar aqui elencando o que tá acontecendo no mundo, né, gente? Todo mundo sabe. Quem não sabe é só passar alguns minutos aí rodando aqui o feed, coloca aí no algoritmo notícias do mundo, você vai dormir deprimido, né? Se conseguir dormir. Então, não vou ficar elencando as coisas que estão acontecendo assim, todas, mas eu vou trazer alguns pontos para poder ficar mais claro aqui a explicação. Mas tem algumas coisas. Eu não vou falar dos acontecimentos do mundo apenas, tá? Eu quero começar falando para nós espiritualistas, né? Então, quem é o espiritualista? Ah, é o espírita? É o umbandista? É o universalista? É o candomblessista? É o magista? Não, vamos tirar esses rótulos. E não tô aqui falando que não tem que ter rótulos. Tem, né, as religiões, existem as religiões, as pessoas se conhecem dessa forma, né? Católicos, cristãos, evangélicos, não sei o que, umbandista, candomblessista, tá tudo certo. Mas nesse momento aqui eu não quero focar nas religiões, eu tô falando espiritualistas no geral, quem acredita na vida do espírito, tá? Vamos lá, essa parte é um pouco sensível, então já vou começar com algumas polêmicas aqui. Eu vejo, gente, hoje em dia, tudo tem seus polos, 2 polos, né? O lado positivo e o lado negativo. Eu vejo que a espiritualidade, né, essas religiões espiritualistas, elas se popularizaram muito nas redes sociais aí nos últimos anos.
Eu entendo, assim, que foi da pandemia pra cá. Isso é incrível, né? Hoje em dia a gente tem muito orgulho de falar que frequenta um terreiro, que a gente fez o santo, que a gente vai para passar um tempo fazendo o santo num retiro, não é retiro que fala, né? Mas num local ali isolado, vai ter que se isolar para fazer seu santo, que tá juntando dinheiro para fazer não sei o quê, para iniciar não sei da onde, enfim, que é espírita, que trabalha dando passes, que incorpora. A gente tem orgulho de falar isso é muito incrível. Porque quando eu era criança, minha mãe me orientava a não ficar falando na escola que a gente era espírita. Que na época meus pais eram espíritas e meus pais ainda são, né? Eu era também, porque eu era filha. Mas meus pais nunca me obrigaram, então eu nunca me considerei espírita, apesar de gostar muito e tudo. Mas enfim, minha mãe me orientava a não ficar falando na escola para que eu não sofresse bullying e até mesmo violência, né? Então era perigoso você falar que frequentava certos lugares, que era da religião X ou Y. Hoje em dia a gente tem muito orgulho, então isso é um ponto muito positivo, né? Uma evolução muito grande. Tem gente que tem religiões que não aceitam, que não concordam, mas eles não podem fazer o que eles faziam há 20 anos atrás. Não podem mais, né? Crime, vai preso. Hoje em dia tudo é filmado. Então que eles fiquem lá vociferando e mordendo a boca, mordendo a língua na casa deles, né? Mas não podem mais fazer o que faziam antes. Olha que coisa incrível. Porém, o lado negativo é que a gente banalizou demais esses ensinamentos. Eu não tô falando aqui, gente, que todo mundo tem que ser um super conhecedor, tem que estar na religião há 20 anos para poder falar sobre. Não é disso que eu tô falando. É a falta de respeito com o sagrado. Eu tava vendo um vídeo de um pai de santo muito antigo, que ele tá na internet. Não lembro o nome dele, mas eu sigo ele. Mas eu comecei a seguir essa semana, então não consegui lembrar o nome dele. É pai alguma coisa. E ele é bem antigo, é um senhor. E, nossa, eu fazia tempo, gente, olha. É porque eu não sou da Umbanda, né? Apesar de frequentar os terreiros de vez em quando e tal. Mas eu não trabalho na Umbanda. E então eu não converso com pais de santo e tal. Mas na internet você não vê esse tipo de pessoa. É raro, com certeza tem, mas não são as pessoas que estão fazendo sucesso, né? Não são as pessoas que estão sendo mais vistas e seguidas. Então esse homem para mim foi um presente assim, porque eu sinto na energia dele, a gente consegue sentir, né, a pessoa conversando, a pessoa se comunicando, você sente qual que é a energia dela, né? E eu facilmente consegui sentir uma energia, sabe, de dedicação, de profundidade, de vocação, sabe? Alguém que está na religião porque é um dom, porque ele ama aquilo, porque ele tem. Ele entende o propósito dos espíritos trabalharem ali junto com a Umbanda, que é no caso a religião dele. Eu fazia muito tempo que eu não conseguia ver isso, assim, líderes religiosos e nos próprios seguidores, assim, por falta de conhecimento e por deslumbramento. O ego hoje é, tá muito, gente, assim, dominando nossos corações e nossos seres, né? Na verdade, não tá nem no coração, o ego fica na cabeça, né? O ego tá dominando o nosso chakra frontal, sabe? E, infelizmente, até mesmo o chakra coronário. Porque. E a gente não percebe que com o tempo isso vai bloqueando a nossa conexão com o espiritual, com o divino. E que se você continua tendo uma conexão espiritual, mesmo com esse tipo de postura, pode acreditar que a conexão não é com quem você gostaria, com quem você acha que está se conectando. Então, assim, lógico, a gente tem que começar por um lugar. Eu acho muito legal que a gente, de novo, tá? Que nós estejamos falando mais abertamente de espiritualidade, tá todo mundo estudando, tá todo mundo trocando ideia. Eu acho isso incrível. Eu entendo que nas redes sociais não é um lugar de aprofundamento, é um lugar de falar raso mesmo, mas o ponto é que as pessoas querem ficar no raso. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas extremamente interessadas em temas espiritualistas. É, Essa não é a parte, infelizmente, tá? Mas assim, tem muita gente interessada em coisas espiritualistas e tudo mais. Manda um monte de perguntas, assim, sobre as curiosidades do plano astral. Gosta de falar de projeção astral, gosta de falar sobre os seres que você viu no astral. Quando eu abro uma live aqui falando sobre. Que eu já fiz live falando sobre os seres que eu já vi no astral, locais que eu já frequentei.
a live bomba muito, porque é curioso, né? Você quer saber. Ah, tô curiosa, quero saber o que que é. E tudo bem, faz parte. Mas tem gente que se julga muito espiritualizada e não sai disso. Quando a gente fala de ler um livro mais clássico, estudar um pouco mais, pensar um pouco além do raso, sabe? Sair um pouco daquele personagem, não sei o que, a gente não quer. Não quer. Ai, que chato ler livro. Ai, vídeo de uma hora. Hum. Ai, eu fui num lugar lá frequentar, falaram que eu tenho que estudar. Ai, que chato. Nossa, falaram que eu tenho que primeiro, sei lá, ser cambone pra depois ficar não sei o que. Ai, não quero. E assim, gente, eu sei que eu sempre tomo cuidado, assim, porque antes eu achava que meu público principal era muito jovem. E não é. Na verdade, o meu público ele é muito da minha idade, só que quem é mais comunicativo são as pessoas muito mais jovens. Então, o TikTok ele fornece essa estatística, né? Qual que é a faixa etária das pessoas que te acompanham. E nas lives, principalmente, é uma galera que tem 30 a mais. É a grande maioria. Só que quem interage, quem comenta mais é o pessoal mais novo. Então, eu sempre tomo cuidado assim também com essa galera pra não parecer a tia chatona que só quer ficar tesourando a pessoa, sabe? Ai, não pode nada, que chato, não sei o quê. Mas tem coisas que não são flexíveis. Tem coisas que são inegociáveis, tá? Então, assim, o estudo é inegociável pra vida. Não tem essa de, ai, mas eu não quero. Ah, então só dá pra saber se estudar. É, tem coisa que você só vai aprender estudando. Tem coisa que só vai te deixar bom se você estudar. Inclusive, se você for um grande médio, se você não aprender a não é dominar, mas disciplinar a sua mediunidade, você enlouquece. Enlouquece, fica esquizofrênico, tem que tomar remédio a vida toda. Então, assim, não dá pra levar essas coisas no raso. Não dá. Dá pra ficar no raso se você é uma pessoa curiosa apenas. Ah, eu sou cristão, mas eu tenho curiosidade sobre essas doutrinas espiritualistas e tal. Então, eu não quero me aprofundar, quero saber do raso. Beleza, e tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, tudo bem. Mas se você fala que não, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero estudar, não, eu quero aprender, eu quero saber o que que é, eu quero ter contato com seres, chega uma hora que tem que sair do raso. Aí a gente não quer mais ficar no raso, mas também não quer aprofundar, a gente quer ir pro fantástico. Ah, já entendi tudo. Já sei como funciona, fiz projeção astral, não sei o que, já sei como funciona. Agora eu quero falar com ET. Agora eu vou querer encontrar os magos trevosos lá no umbral pra gente trocar umas ideias e eu ir lá, não sei o que. Agora eu quero trocar ideia com o Exu e a gente vai arrebentar lá no astral, não sei o que. Né? Então, e não, não é assim não. E muita gente acaba mentindo, falando que é assim, tá mentindo. Não tô falando que a pessoa não tem contato com nada, tem. Mas chega uma hora que não tem mais o que falar, entendeu? Porque a pessoa foi pra uma fantasia, ela perdeu esses contatos, ela começa a mentir. Ela começa a fantasiar. Por quê? Porque isso dá like, dá views. Então, por que eu tô fazendo essa introdução? Porque eu acho que a gente tem que entender o nosso papel diante dessa bagunça toda que o mundo tá vivendo. Tudo, gente, tudo é uma coisa só. Não tem, a minha vida prática é uma coisa, a espiritual é outra, a familiar é outra, com meus amigos é outra coisa. É tudo uma coisa só. Eu vejo que a gente quer muito respostas do invisível, porque a gente não tá encontrando respostas e sentido na vida prática. O mundo tá muito louco mesmo. O mundo tá muito louco, né? Então, assim, a gente pô, o que que eu faço? Eu vou fazer uma faculdade, eu estudo, eu trabalho em alguma coisa, mas estão falando que a IA vai tomar os empregos. Faz sentido eu me formar em alguma coisa? Ai, tem não sei o que, que eu faço? Então a gente vai para a espiritualidade para poder ter um pouco de acalento. É natural, faz parte. Só que aí a gente quer que essa espiritualidade nos dê respostas rápidas. Gente, eu já fiz isso algumas vezes, inclusive recente, assim, sei lá, uns 6 meses atrás, eu tava um pouco perdida num tema específico da minha vida e eu não conseguia, eu não tava conseguindo
saber o que era certo e o que era errado, né? O que que eu devia fazer, qual a opção que eu tinha que seguir diante de uma situação. Eu fui num terreiro de Umbanda e eu queria que a entidade me desse uma resposta. E lógico, antigamente, os terreiros que eu já fui em vários, me parece que a espiritualidade era mais conectada. Não sei, gente, era diferente. Hoje em dia tem mais animismo. Tudo bem. Isso não significa que o terreiro não é bom. Tudo bem. Também eu acho que é um movimento natural, assim, da espiritualidade. Menos incorporações, assim, 100% e mais animismo ali. Tá tudo certo. E eu acho que isso faz parte pra gente começar a falar, meu, não tem pra onde correr. Eu que vou ter que tomar as minhas decisões. E eu levei uma bronca da entidade na época, porque eu fui nesse terreiro a primeira vez, aí foi uma gira específica lá. Peguei um médium novo, acho que até comentei na época com vocês. Eu falei, ah, gente, eu achei ele meio bem superficial, não ficou, falou, mas eu vi muito ali do próprio médium mesmo, ele dando dicas, assim, de um negócio que eu não perguntei e tal. E dicas muito práticas, assim, falando pra eu delegar meu trabalho pras pessoas, tipo, umas coisas muito aleatórias. E aí eu falei, bom, na semana que vem outra gira, eu pego outro médium. Fui, fiz isso, né? Também achei bem, gosto melhor, mas assim, mais ou menos. Na terceira semana eu passei com um preto velho, uma preta velha. Nossa, ela me falou umas coisas assim, me deu um chacoalhão. Ela falou assim: para de ficar buscando resposta com os outros, a resposta é tua. Ninguém vai se responsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida. Aí acontece uma coisa ruim, você toma uma decisão com base no que a preta velha falou aqui, e aí você vai ficar falando, nossa, não deu certo, mas também eu fui seguir a preta velha, que não sei o quê. A gente tem medo de tomar nossas próprias decisões e ao mesmo tempo que a gente quer alguém para servir de bode expiatório, porque se não der certo eu preciso culpar alguém, né? Nunca vai ser eu, então eu preciso culpar alguém. Foi um chacoalhão ali pra mim. E aí eu falei assim, peraí também, né? Você ir no terreiro, você ir no centro espírita, você ir em qualquer local, porque você quer receber um passe, você quer uma palavra de consolo, de incentivo, é uma coisa. Agora, você ficar indo nesses locais só pra ter alguém te apontando uma direção, não sei se tá certo, sabe? Pra mim, assim, eu coloquei minha mão na consciência e falei assim, não, acho que eu tô errada aqui fazendo isso. Não pode ser meu motivador assim, eu vou num terreiro só porque eu quero que alguém me aponte uma direção. Eu vou pro caminho A ou vou pro caminho B? Que conexão que eu tô tendo com esse espírito, com a espiritualidade, com essa falange? Eu só quero que me aponte uma direção, sabe? Eu posso pedir assim, eu queria ajuda para ter um esclarecimento melhor mental, sabe? Para eu ter um conselho aleatório para minha vida. É uma coisa, agora você vai lá buscar uma resposta específica, é uma forma de você terceirizar a responsabilidade da sua vida. E aí, gente, chega num ponto do seguinte, a gente não tá pronto para evoluir. É muito triste pensar isso, mas eu sinto que a gente não tá pronto para evoluir. A gente não quer se responsabilizar por nada. E não é que o mundo piorou, não piorou não, de jeito nenhum. Mas também não melhorou muito não. Acho que melhorou em alguns aspectos, mas assim, passinho de formiga, sabe? Porque a gente melhora num ponto, piora em outro, sabe? Hoje em dia eu acho muito importante quando a gente se prioriza na vida, é muito importante, nós temos que ser prioridades da nossa própria vida. Mas isso tá indo para um extremo que eu tô vendo muita gente egoísta, assim, ó, que só se enxerga. Não é que que ela se prioriza. É ela em primeiro lugar, é ela em segundo lugar, é ela em terceiro, em quarto e quinto, e a perder de vista sempre vai ser ela. Eu já dei um exemplo aqui pra vocês uma vez sobre as pessoas que pedem pra colocar aviso de gatilho, né? Você vai falar de uma coisa sensível, coloca alerta gatilho. Só que né? Aí você tem que colocar o alerta gatilho. Se não colocar o alerta gatilho, a pessoa fala, pô, me engatilhou tal situação que eu vivi, não sei o que, você não colocou aqui, tô malzona, porque eu vivi isso, eu li o seu post, então eu vi o teu vídeo, você não colocou alerta gatilho. Aí você vai ver um perfil dessa pessoa, uma pessoa que só fala mal de todo mundo, fala mal da mãe, fala mal da família, fala mal dos amigos, e a mãe é narcisista e os amigos são falsos e não sei o que, não sei o que. Pode ser verdade? Pode. Mas por que ela pode falar o que ela quer e ninguém pode falar nada? Tem muito isso, entendeu? Você fala o que você quer, você acusa a mãe, você grava conversas
particulares, você divulga essas conversas sem o consentimento da pessoa, você faz uma série de vídeos e fala, mas é meu direito, eu tô, tá bom, é teu direito, mas também você não tente controlar o que o outro tá falando. Que muitas vezes, na maioria das vezes, nem tá falando da pessoa, tá falando de uma situação que a pessoa lá no Cariri sofreu quando ela tinha 10 anos de idade e ela quer que o outro tenha empatia com ela, a pessoa que nem sabe da existência dela. Vocês entendem? Isso não é novidade pra ninguém aqui, porque o que mais tem é isso. Pessoas que pedem empatia com tudo. Até se você. Gente, chegou o ponto de uma moça postar um vídeo do pai dela. Não lembro o que que era, mas era alguma coisa que o pai dela fez muito bonitinha assim pra ela. Lembrei. Ela tava tocando guitarra, ou era piano, acho que era guitarra. Ela começou a tocar a música predileta do pai dela. E aí o pai dela tava lá arrumando alguma coisa na sala. Esse vídeo eu assisti no ano passado. E aí ela tocando a guitarra, e o pai dela parou tudo, chamou a mãe dela e ficaram os dois assim, só admirando a menina tocar. Lindo, assim, um vídeo lindo. E a menina falando que tem muita sorte pelos pais que tem, porque eles incentivaram muito ela na música e tudo mais. Gente, eu abri os comentários, a galera escrachando, esculhambando a menina, falando assim: você não pode fazer isso porque tem pessoas que não tiveram pais presentes. O meu pai tá na cadeia, o meu pai me abusou e você ficar gravando um vídeo. Gente, o mundo não vai parar por causa dos nossos traumas. E eu não tô aqui sendo insensível com as pessoas que sofreram trauma, não é isso, mas a gente precisa, sabe? Pelo amor de Deus. A gente não tem que achar que o mundo deve alguma coisa para o mundo, não deve nada pra gente. Vocês entendem? Então são pessoas que estão muito frágeis, não estão prontos para o mundo. Como é que quer evoluir? Você não está pronto para evoluir. É aí que eu volto com o que eu falei. A gente não está pronto para evoluir, para ir para a quarta dimensão, para ter contato com ET. A gente não está pronto. A gente vê um vídeo de uma moça abraçando o pai e acha que isso foi uma falta de respeito com as pessoas que não têm pais, com as pessoas cujo pai morreu, que o pai não é presente. Que loucura, gente. Que loucura. E ninguém quer admitir isso. A gente não quer admitir. Eu tô falando aqui de um exemplo que eu não fiz, que eu não faria, mas tem um monte de coisas que eu faço, então eu me coloco nessa posição. Será que eu estou pronta para ir para um mundo evoluído, não sei o quê? Lógico, eu tô pronta para um mundo sem violência, né? Um mundo sem atrocidades. Claro que sim. Mas assim, espiritualmente falando, não acho que eu tô muito pronta, assim, sabe? A gente não tá pronto, a gente não reconhece nossas próprias deficiências, assim, nossos próprios pontos fracos, né? E aí, né, esse ponto aí da espiritualidade que eu falei, eu vou entrar numa parte sensível aqui, daqui a pouco eu paro um pouquinho pra ver os comentários. Existem os evangélicos, né? Que agora eles não se chamam mais como evangélicos, falam que são os cristãos. Os cristãos, eles têm crescido muito no mundo inteiro, que no Brasil muito, né? O Brasil era um país muito católico. Hoje, eu não sei se a maioria mas se a maioria ainda é católica, é aquele tal católico não praticante, né? E os evangélicos têm crescido muito, muito, muito. E eles têm ocupado muitos espaços na sociedade, a gente sabe, muitos espaços políticos, sociais, nas escolas, não estão só nas igrejas. Eles não limitam o alcance deles às igrejas, a parte espiritual não tá. Eles estão nas redes sociais, eles estão já no conteúdo de grandes blogueiras que não eram religiosas, de repente viram religiosas. Os blogueiros que vendem, né, os influencers que vendem tigrinho, que divulgam tigrinho, são todos Deus acima de tudo, né, cristãos. E ok, né? Cada um segue aquilo que se afiniza. Só que sabe por que eles estão tomando tanto, ganhando tanto espaço? Porque eles são unidos. Se tem uma coisa que o evangélico é unido. Eles são muito unidos. E mesmo no erro, eles são unidos. Então, assim, quando acontece alguma coisa errada, a gente viu essa semana, né? Eu comecei falando que o nome da live é Tempos Difíceis. Eu nem sei se essa live vai pro YouTube, porque eu tô falando muita coisa aleatória, vai ficar meio confusa lá no YouTube, mas
Falei que ia ser isso mesmo, ia falar de várias coisas que englobam esses tempos difíceis. Essa semana saiu, né, lá a exposição do Tiro Lipa, que estava falando que o conteúdo dele virou conteúdo cristão, né? Falando de casamento, de homem de valor, de legendário, do que uma mulher de valor deve ou não fazer, submissão da mulher e blá 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 blá. Aí sai lá um monte de áudio dele, né? Fazendo o que ele. Vocês viram o que aconteceu, né? Não vou falar aqui. Aí saiu essa semana também, acho que foi na quarta, quinta-feira, o bispo evangélico vestido de Xuxa, de peruca da Xuxa, de calcinha, né, especificazinha lá circulando nas ruas de Goiânia. O bispo que fica falando que quem é homossexual vai pro inferno, esse bispo. Inclusive falando que ele abria lives falando isso. Que quem vive nesse pecado não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Ele falou isso, né? Aí você fala, tá, o Tirulipa tá sendo super defendido pelos cristãos, tá bom? Ah, mas é porque ele erra mesmo, mas agora ele tá melhor. Não sei, você pode fazer tudo, desde que você vai pra igreja depois, você pode fazer tudo. Você pode matar, roubar, você faz o que você quiser. Depois você vai pra igreja, ainda vira pastor e ainda fica riquíssimo com isso. Porque pastor é carreira. O homem que desviveu o Gari, que, né, essa semana também. O Ken lá da Shopee. O cara também, cristão, família, não sei o quê. Tem gente lá, né? Não, mas calma lá, o que o Gari falou? Mas o Gari, não sei o quê. Então, eles são muito unidos. E por que eu tô falando disso? Porque os espiritualistas são muito desunidos, tá? Muito desunidos. A gente tem o ego do tamanho do mundo, a gente acha que a nossa crença é a melhor de todas, que a entidade que eu cultuo é ótima, a tua não é, que as minhas práticas são boas e as suas são horríveis, que você é marmoteiro e eu não, eu sou consagrada pela deusa Kali, né, pelas entidades mais top das galáxias, que meu Exu é o mais temido e trevoso do umbral. Não mexe comigo que meu Exu vai fazer tua vida virar o caos. A minha pombogira é a própria bruxona das trevas, que eu sou consagrado. Se eu estalar os dedos, eles estão aqui para fazer o que eu quiser, né? A gente é desunido, a gente é egóico, a gente é. Como que é a palavra? Hipócrita, né? Porque fica, não, porque a minha religião é livre, não sei o que, é livre para você, mas qualquer pessoa que pensar uma vírgula fora da tua, você tá aqui enchendo o saco, falando e brigando e não sei o que, e expondo, sabe? E fazendo recorte de vídeo da pessoa que a pessoa falou que ela faz uma magia usando uma maçã e você faz com duas, então a pessoa de uma maçã o quê? Quem é essa mulher que faz a magia de uma maçã? KKKKK, coitado de quem acredita nas magias dessa mulher, que ela faz magia com uma maçã só. Tô sem carregador aqui. E a gente vai se perdendo, e vai se desunindo, e vai virando chacota, enquanto essa galera tá ganhando força, tá ganhando as escolas, tá ganhando a política, tá ganhando a sociedade como um todo, e a gente vai voltar, a gente vai perder essa chance que a gente tá tendo de ter liberdade para ser quem a gente é, para cultuar o que a gente quer, para divulgar, para falar sobre espiritualidade, sobre vida pós-morte, sobre conhecimentos que estavam já meio que esquecidos, como o hermetismo, né, como algumas outras coisas, vertentes interessantes. A gente está perdendo essa janela, essa oportunidade, porque a gente está brigando na internet para se fazer melhor do que o outro, né? E se a gente perder essa oportunidade para ter outra, gente, é coisa de 200 anos, de 300 anos, a gente vai voltar para as periferias da espiritualidade, né? Volta de novo que antes era o catolicismo, o protestantismo está tomando o espaço do catolicismo, o catolicismo não vai ser aquela religião tolerada,
né? Tá ali, tá bom, deixa eles lá. E a gente vai de novo voltar para as sombras. A gente vai de novo ter que ficar, igual minha mãe falava para eu não falar na escola que eu era espírita, para eu não apanhar, para eu não ser isolada na escola, para eu não sofrer bullying, que nem tinha esse nome, né? Então, daqui a pouco vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a gente não se une, porque a gente quer ficar brigando, quer ficar fazendo briga de ego, tá? O crente é muito unido, mesmo no erro eles são unidos. Estão certos? Claro que não, né? O cara lá errou, mano, solta a mão mesmo. Errou crime. Não tô falando de erro aqui, de não sei o que. Tem gente que tá cometendo crimes. Tem que soltar a mão, sim. Mas o fato é que eles são unidos. E a gente? A gente tá brigando, a gente tá falando, você, espírita, não. O quê? Você gosta de Chico Xavier? Não. Espiritismo de verdade é o do Kardec. O pessoal fez um canal pra falar que não, que é a continuidade dos estudos de Kardec. Mentira! Você assiste 4 vídeos, é a pessoa criticando o trabalho dos outros. Não tem um vídeo da pessoa dando continuidade nos estudos de Kardec. Não tem um vídeo da pessoa recebendo, sei lá, entrevistando médiums, compilando estudos, analisando, sei lá, orientando. Gente, vamos estudar, vamos fazer um grupo de. Igual o Saulo fez, vamos fazer um grupo de clarividência para todo mundo conseguir abrir a mediunidade, todo mundo conseguir ver espírito. Ele é uma coisinha, ele é uma pontinha. O Saulo é chatinho, assim, no sentido de ser muito rígido, muito rigoroso. Mas você não acha. Você não pode falar um A da moral daquele cara, assim, moral espiritualista. Porque ele é um dos poucos, sabe? Mas eu nem vou falar de pessoas aqui. Foi só um exemplo que eu dei. Porque as pessoas ficam brigando lá, não, porque não sei o quê. Você não tá dando continuidade no estudo de Kardec. O seu canal, o seu perfil, os seus esforços estão sendo direcionados em criticar aqueles que não seguem a sua linha de raciocínio, aqueles que não acreditam no que você não acredita. Qual é a sua diferença para o evangélico extremista? Nenhuma, porque o evangélico extremista também critica e repudia e condena ao inferno aqueles que pensam diferente deles. Se o espiritualista também está condenando, não condenando para o inferno, porque eles têm uma crença diferente, nós temos crença, nessa crença do pós-morte é diferente, mas está fazendo chacota, está expondo ao ridículo, está incitando ódio. Porque você faz um vídeo falando mal das pessoas, dando nome aos bois, ou fazendo um monte de. Dando um monte de indireta, você tá instigando o seu público a ir lá ficar ridicularizando aquela pessoa. Só porque ela não acredita no que você acredita. Meu, Kardec não fez isso. Kardec não ficou refutando a Bíblia. Kardec não ficou refutando, sei lá, a religião tal. Ele simplesmente tinha um objetivo e ele seguiu o objetivo dele, que era encontrar médiums, testar esses médiums, escrever perguntas, né, para falar para os espíritos, comparar as perguntas para ver se eram espíritos sérios e divulgar. Foi isso que ele fez. E falou, gente, dê continuidade no estudo, porque eu não sou eterno, tá? E tem muita coisa ainda que a gente não sabe, que eu não perguntei. Então, ou que eu não tive ideia aqui de perguntar. Ninguém tá fazendo isso. O que a gente tá fazendo é criticando os outros. E tem coisas que são passíveis de crítica, sim. Só que assim, você dedicar os seus esforços para isso, porque tem um ponto. Por exemplo, que eu vou dar um exemplo que não é espiritualista, mas para ficar claro. Vocês conhecem o Guga Figueiredo, né? Que é aquele cara que faz denúncias de pessoas golpistas, mentirosas, enfim. Que eu acho o trabalho dele fantástico, muito original e tal. O trabalho dele é criticar e denunciar perfis que são golpistas e tudo. Só que o que o Guga faz? Ele estuda, ele investiga, ele pesquisa, ele tem provas para poder acusar alguém. Então, se ele vai falar que fulano de tal tá divulgando golpe, ele prova que aquilo é um golpe. Ele vai lá no CNPJ da empresa ver que é falso. Ele descobre que estão divulgando lá, ai, me contrata aqui meu serviço porque eu vou conseguir te arranjar um salário maternidade. Não precisa contratar coisa nenhuma. Todo mundo que tem filho e está desempregado e já trabalhou alguma vez na vida tem direito ao salário maternidade. Basta entrar no site e solicitar, tipo. Então ele vai lá e prova. Não, gente, aqui ó, vou mostrar pra vocês. Se você entrar no site, clicar tal, 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 você solicita, não paga nada, é totalmente gratuito e recebe teu dinheiro na conta que se informar aqui.
Ó, isso aqui é golpe, porque essa empresa aqui, ó, eu entrei no Reclame Aqui, tem mais de 5.000 reclamações, ela não entrega o que vende. Ó, essa pessoa que tá divulgando esse negócio aqui, mas não tem aprovação da Anvisa. É um creme que pra espinha, mas a Anvisa não autorizou. Ele prova. Diferente de canais, aí voltando pra questão espiritualista, de canais que vem aqui ficar criticando o outro, não, porque você tá falando. Cadê a prova? Não, mas é porque não faz sentido. Então, tudo bem, você tem sua opinião, guarde pra você. Vai fazer um canal só pra criticar o outro com base na tua opinião? Usa essa energia pra dar continuidade, pra produzir algo. Usa essa energia pra divulgar aquilo que você acredita, não aquilo que você não acredita. A gente é muito desunido porque a gente é muito egóico, né? Nós espiritualistas, a gente fica tentando mostrar que nós somos melhores. Tem uma coisa também que tá acontecendo aqui que eu fico. Tipo assim, ah, tudo bem, é um personagem. Mas assim, é meio. Ai, também, sabe? Que é quando algumas pessoas ficam, muitas pessoas espiritualistas ficam querendo dar uma de. Eu sou a pessoa poderosona, eu sou a fodona da espiritualidade. Não mexe comigo que eu vou te não sei o quê. Tenha medo de mim, você não sabe com quem eu ando. Acho isso tão brega. Eu fico assim, ó, com uma vergonha alheia. Para, gente. Quem tá andando, quem é forte, ó, tá de biquinho fechado. Não tá ameaçando ninguém na internet, não tá se sujando de sangue, não tá tirando foto toda descabelada pra parecer que, ah, eu sou a bruxa, não sei o quê. Não tá fazendo isso. Uma pessoa muito querida me falou um negócio assim que eu falei, putz, é verdade. Ele falou assim, Ju, lembra de Matrix? Todo mundo aqui já assistiu Matrix, né? Nossa, o Wagner é top demais. É uma humildade muito. Nossa, o Wagner é o exemplo que eu vou dar pra vocês aqui agora. É o Wagner Borges. Mas eu vou usar um outro exemplo, mas o Wagner encaixa completamente nesse exemplo. Vocês já assistiram Matrix, né? Matrix 1. Sabe o oráculo? Todo mundo já ouviu falar do oráculo lá na Matrix. Ah, o oráculo, você precisa conhecer o oráculo. O Neil vai lá conhecer a tal do oráculo. É uma senhora que vive num apartamento cheio de criança. Ela tem uma aparência completamente comum. Ela tá lá cozinhando os bolinhos dela. E a mulher é uma lenda. Ela é uma lenda. Ela tá lá toda de preto, com cabelo não sei o que, esvoaçante, e aquele olhar, o quê. Não, é uma senhorinha super simpática, que fala manso, que deixa a pessoa falar, que ouve bastante, que fala na hora certa. Esses são os verdadeiros mestres. Esses são os fodões, sabe? Do rolê todo espiritual. São essas pessoas. E aí, por isso que eu falei, o Wagner, ele cabe muito aqui. A pessoa humilde, a pessoa que não fica toda cheia de aparatos, de personagens. Aquela cara assim, coloca uma música, tchu, tchu, tchá, não sei o quê. Eu entendo, né, gente, que a pessoa quer crescer na internet e tal, mas assim, vira paia. Vira paia, você não tá mais sendo espiritualista. E assim, tudo bem, cada um ganha dinheiro com o que acha que tem que ganhar dinheiro, mas eu acho bem complicado. Alguém ter ali, sabe, ficar fazendo piada, palhaçada. Danilo, tive uma experiência ruim com um espiritualista daqui. Lembrei muito do que você falou sobre ego. Como a internet pode crescer isso se a pessoa não buscar essa consciência. Era o que eu ia falar agora, Dan. É isso. A pessoa, tá todo mundo bem intencionado, gente, assim, ó, quase todo mundo tá bem intencionado, só que o ego é foda. Eu falei isso pra vocês bastante aqui, se você não prestar atenção, você se deslumbra. Parece nada, né? Não parece nada. Tipo, eu não sou ninguém, assim, na internet, mas eu não tinha 37.000 pessoas me acompanhando, né? Há 2 anos eu não tinha 37.000 pessoas me acompanhando. Então, às vezes é difícil você lidar com um monte de gente acompanhando e achando que tudo que você faz é incrível, porque nós somos muito intensos na internet. Vocês não me acham incrível. Vocês gostaram de um vídeo que foi legal e aí a gente quer elogiar, e isso é muito legal. Eu também sou assim, quando eu vejo alguém, tipo, eu vi uma astróloga que abriu um canal recente, um perfil aqui, e ela fez um conteúdo muito legal, assim, falando sobre um posicionamento lá do mapa e o TikTok me mostrou no mesmo dia que eu fiz um conteúdo parecido, só que eu falei sobre Júpiter no mapa, no meu outro perfil, que eu tenho um perfil de astrologia. Aí eu fiz
um post falando sobre o posicionamento de Júpiter no mapa. E aí o TikTok me entregou um vídeo dela falando sobre Plutão, o posicionamento de Plutão no mapa. E aí eu falei, gostei muito do seu conteúdo, parabéns, né? Eu vou começar a te seguir. Ju, tenho uma dúvida. Se iremos evoluir quando boa parte da humanidade despertar e agir com atitudes do bem em peso? Só iremos evoluir quando boa parte da humanidade despertar e agir com atitudes do bem em peso. Eu acho que sim, Johnny. Eu acho que é natural, você concorda? Vamos pensar pela lógica. Né? Tem muitas teorias, tá? Espiritualistas sobre isso. Mas pensando na lógica, sim. Porque assim, se todo mundo faz uma coisa, se todo mundo, vamos supor que todo mundo é justo. O injusto vai ser minoria e essa maioria não vai deixar o injusto agir, né? O injusto ficar impune. Se todo mundo é uma pessoa do bem colaborativa e tiver alguém egoísta que não é colaborativo, esse egoísta não vai se sentir à vontade para continuar sendo egoísta. Então, ou ele vai ter que fingir que ele não é egoísta, ou ele vai ter que virar uma pessoa generosa. Porque ele não vai ter mais espaço para ser egoísta. Então, pela lógica, sim, o meio influencia, né, as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Eu tava voltando do trabalho, e aí, no caminho que eu faço, tem uma avenida que ela tem 3 faixas. E quando ela acaba, você tem que ir para a direita, para a esquerda ou para a direita, né? E beleza, todo mundo ficava nas 3 faixas e a grande maioria dos carros vão para a esquerda. E tem mais ou menos uns 3 meses que a CET deixou a última faixa só para quem vai para a direita. Então você não pode ficar ali se você vai para a esquerda, não pode. Aquela faixa é só para quem entra na direita. Quando o trânsito tá super intenso, o pessoal tá nem aí. Todo mundo vai para aquela faixa e entra para a esquerda, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse mudado nada. Aí ontem eu saí do trabalho muito tarde, já era quase 10 horas, eu tava passando por lá. Aí tinha bastante carro na avenida, o farol fechado. Aí eu olhei lá a faixa da direita, não tinha um carro, não tinha. E as outras duas tava já uma fila grande. Aí eu olhei e falei, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, eu não, vou ser a única. Eu não vou ficar lá na frente, todo mundo tá vendo que eu vou entrar pra esquerda, eu vou ficar lá, não vou não. E aí eu fiquei observando que ninguém entrou na faixa da direita. Ninguém entrou na faixa da direita. Porque as pessoas ficaram constrangidas, não tinha nenhum carro lá, então ninguém quis ser o primeiro. E aí eu falei, olha que interessante que o exemplo influencia mesmo, assim. Se todo mundo começa a fazer tal coisa, aquele que não faria por vontade própria, ele faz porque ele não quer ser o diferente. Ele não quer ser a pessoa que vai ser apontada como subversivo, como criminoso, ele não quer. Dizem, né, que essa onda de extremismos e violências e tudo mais, machismo em excesso e tal, machismo sempre é um excesso, né? Ela se deu quando pessoas que ocupam cargos importantes entraram no poder e pessoas que tinham essa postura. Então é como se essa pessoa validasse, como não, essa pessoa validou essas pessoas, né? Porque isso é um movimento no mundo. Então, essas pessoas validaram essas ideias que antes estavam escondidas ali, sabe, no íntimo da pessoa. Ai, por mim mesmo, ó, ninguém devia fazer isso, não. Por mim mesmo, ninguém viajava mais de avião, não. Por mim, essas pessoas aí trabalhavam até não sei o quê. Por mim, ó, o salário mínimo ficava só R$ 1.300 para sempre. Por mim, não sei o que, não sei o quê. Mas ela não falava, por quê? Porque não tinha ninguém validando aquilo, ela não queria ser diferente, né? Só que quando você tem pessoas falando e validando e colocando na internet, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo, não tem que aceitar mesmo. Aí você vai e tira o teu lado que tava ali escondidinho e fala, eu não sou a única, então eu vou falar também. Então é isso que eu quero dizer pra vocês aqui, né? Eu já vou continuar a ler os comentários. A gente tem que se unir nas nossas ideologias e usar a nossa voz e usar nossas energias para o que é importante. Porque senão a gente vai dividir, a gente vai para sombras de novo ficar reclamando escondidinhos na internet. Só ficar reclamando o mundo não muda, eu não vejo a hora de ir para a terceira dimensão, eu quero transição planetária, eu não quero ficar na Terra. A gente precisa ter boca pra gente ser o bom exemplo. Não só boca, mas atitude, principalmente atitude. E ficar bancando o bruxão, a bruxona, a protegida do Exu de não sei o quê.
Não, não, não dá, não adianta nada, gente. Não adianta nada. Você acha que o Exu adora ficar, ser o seu cão de guarda? Qualquer merda que você arranja pra tua vida por conta de ego, por conta de confusão que você foi caçar, tá lá teu Exu limpando a bagunça. Vocês acham mesmo? Vamos ser bem sincero, vocês realmente acham que Exu, com a energia que ele tem, vai servir de cão de guarda pra gente mimada egóica? Que, não, que fica arranjando confusão, que fica querendo pagar de bruxão, bruxona. E eu pego o homem casado mesmo, tô nem aí, não sou eu a casada. Aí os caras, porque mulher é tudo puta, que não sei o que, não sei o que, porque é meu Exu, eu passo rodo mesmo. Aí o Exu vai, claro, amém, vou lá fazer tuas coisas. Ah, você arranjou não sei o que, vou lá Você tá aqui no meio da bagunça aprontando todas, claro, eu vou ficar aqui, porque eu sou teu cão de guarda. Vocês realmente acham que o Exu. A pessoa que acha não sabe nada sobre essas entidades, não sabe absolutamente nada sobre essas entidades. Que se soubesse o mínimo, nem estaria falando o nome da entidade, né? Então a gente tá se perdendo no ego, gente. A gente tá se perdendo no personagem. Ai, ai. Eu abri um grupo aqui no passado aí, distante, e entrou muita gente no grupo e tal, pessoas diferentes e tal. Tinha uma pessoa que ela ficava falando assim que ela queria se relacionar com um anjo, um arcanjo. Porque os arcanjos são muito sedutores e muito sensuais, e que ela tinha sonhado com um arcanjo, que esse arcanjo era uma pessoa que via ela toda noite. Aí eu, socorro, Deus! E quando eu falei, olha, calma, né? Isso, calma, vamos por partes, assim. Arcanjo, né? No fight com você fora do corpo no umbral. Sim, aí a gente tava num castelo trevoso, um negócio assim diferente. Eu não tenho nem o que falar, sabe? Pra pessoa, assim, não tem nem o que falar. Não tem o que falar. Tem. Fiquei sem palavras, né? Falei até depois, mas, tipo, a pessoa, lógico que não gostou. Não, você não aceita opiniões diferentes, não sei o quê. Eu só falei, eu acho que tá no lugar errado, assim. Porque que arcanjo que tá transando com você no umbral, gente? Que loucura. Então, assim, quando a gente fica muito preso nessas fantasias, tá assistindo muito filme, preso em fantasia. Lógico que existe o Mago Trevoso e tal, mas para com isso, que não é aqueles seres bonitos, sabe? Que nem aquele, né, que quando a gente assiste, como que era o nome daquela série lá, o Lúcifer, né? Lúcifer. Nossa, que Lúcifer é aquele ser bonito e não sei o quê. Lógico, eles têm a beleza, tá? Mas não é esse ser engraçadinho que se apaixona pelo humano. Nós somos gado pra esses seres trevosos. A gente é um bando de bicho. São os bichos aqui, ó. Massa de manobra. As minhas pecinhas são os peões do xadrez, sabe? O meu tabuleiro é esse aqui, ó. Esse povo aqui encarnado é tudo meus peões do xadrez. Vou deixar eles bem entretidos aqui brigando no TikTok pra ver quem que é a pombogira mais forte, quem que é a mais fraca, enquanto eu tô mexendo aqui os pauzinhos e a igreja evangélica crescendo, e dominando, e dominando. E aí quando eles mesmo menos perceberem, acabou. Acabou. Não tem mais voz, é ridicularizado, perde espaço até na sociedade, parou de querer viver a vida prática, ficou só na ilusão do ai, o arcanjo que me não sei o quê, nananana, não quis estudar, não tá trabalhando, não tem nada, tá lá na marginalidade, nas periferias da vida. Eu não tô falando periferia geográfica, tá, gente? Periferia no sentido assim, tá apartado, sabe? Da vida, porque os evangélicos tomaram conta e a gente volta de novo para as catacumbas para ficar ali só reclamando que, nossa, porque, né, não sei o quê, o preconceito. Quando a gente tem oportunidade, em vez da gente se unir, em vez da gente se respeitar, a gente fica fazendo palhaçada na internet. Abimael, fale mais, por favor, sobre isso de você sentir que antes a espiritualidade era mais conectada com a gente. E que eu vejo, a gente tá com muita ansiedade na vida. A gente, sabe, a gente não tem paciência pra sentir as coisas. Eu não digo nem estudar, se aprofundar também. Mas antes até disso, a gente não consegue parar pra sentir as coisas. A gente sente uma coisa, a gente já pega o celular pra dissentir. Você começa a sentir uma coisa estranha, uma coisa diferente, um chamado, uma emoção.
sua mão automaticamente vai pro celular e você já começa, já se volta pra alienação, volta pra hipnose, né? Que as redes sociais nos deixam hipnotizados. E isso faz com que a gente não consiga se utilizar o suficiente para se conectar com a espiritualidade. Eu não vou dar muito detalhe porque eu escrevi todo o roteiro, eu vou falar bonitinho na próxima live, mas a época que eu estive mais conectada com a espiritualidade foi uma época que foi um pouquinho, começou um pouquinho antes da pandemia e depois seguiu para a pandemia. Essa foi a época que as redes sociais estavam mais intensas, só que eu não acessava muito, porque meu filho era muito pequeno. Eu não tinha tempo, né, de ficar no celular um tempão. Então eu ficava muito eu comigo com meus pensamentos, eu lia bastante. Antes de dormir eu conseguia fazer uma oração bem feita, sabe? Eu sentava na cama para fazer uma oração, eu não ficava deitada ali e já capotava. Eu conseguia escrever mais, então eu estava sentindo uma coisa, eu escrevia. E eu me senti muito conectada, assim. Eu fico lembrando naquela época de uma forma muito poética, assim, sabe? Eu me sentia muito conectada, eu tinha respostas o tempo inteiro. Eu lembrei de duas vidas passadas totalmente de forma espontânea, como eu já contei exaustivamente aqui pra vocês. Eu tava muito, muito conectada, sabe? Muito conectada. E sem esforço. Isso é mais engraçado. Sem esforço, só estando presente, só filtrando o que eu colocava dentro da minha mente, do meu coração, só aproveitando mais o agora, quem tá do meu lado, as coisas que estão acontecendo, sabe? Fazendo as coisas com mais calma. Eu sei que existe o cenário ideal, existe o cenário possível. E a gente tem que ir atrás do possível, já que não dá para ir para o ideal. Então, uma pessoa que trabalha, que estuda, não dá para ficar, ai, lá, 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 o canto dos pássaros. Mas a gente tem que combinar que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas para ficar se ludibriando, se anestesiando na internet com coisas aleatórias. Eu não tô falando que a gente tem que ser denso, que não pode se divertir, não pode rir de um meme, não é isso, gente, de jeito nenhum, tá? Mas é a gente ficar consumindo muita coisa e sem conseguir colocar nem 10% das coisas que a gente consome em prática. A gente tem que entender que tem que. Você tá aprendendo alguma coisa, bote em prática aquilo, senão você vai perdendo a encarnação, gente. Vai perdendo a encarnação. O que é perder a encarnação? É a vida acontecendo e você no piloto automático sem estar vivendo essa vida. Você só tá sobrevivendo. Você só tá ligou aqui o piloto da cabeça, puf, apertou o botão e você tá lá, ó, só o robozinho. Você não tá criando nada, você não tá sendo criativo, você não tá sendo questionador, você não tá sendo uma pessoa que corre atrás de mudar a sua vida de forma prática, você não tá trabalhando a sua melhora, porque para mim a encarnação não é para pagar karma. A encarnação é pra gente melhorar, pra gente crescer, pra gente evoluir, e isso se faz na prática. A gente tem a teoria, mas precisa da prática. E a gente pode ter sim contar com o auxílio da espiritualidade. Mas o auxílio da espiritualidade não é ficar aqui fazendo caras e bocas na internet ou ficar consumindo, que também nem todo mundo tem perfil aqui, fica gravando vídeo, mas tem gente que só consome, consome, consome muita coisa e não tá fazendo nada com esse tanto de conteúdo, né? Vocês sabem, gente, a gente propõe assim um negócio, vamos ler um pouco, gente? Vamos fazer uma leitura, todo mundo ficar na mesma página de conhecimento do mundo astral, pelo menos assim, do básico. Vamos. Na hora H, poucas pessoas conseguem. E não é uma crítica, é um fato. Porque a gente não quer se dedicar, sabe? A uma coisa assim. A gente não quer ir lá e fazer, dedicar um tempo. Ah, eu aqui sozinho, abrir um livro para ler. Não, eu quero estar aqui na internet, vendo, não sei o que, uma coisa mais simples. Quero que alguém resuma para mim. É diferente, o entendimento é outro. Eu estava fazendo a pesquisa, né, sobre como a gente se conecta com a espiritualidade. Eu peguei o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E os Espíritos falavam que uma das formas da gente ativar a nossa mediunidade, nossa capacidade de conexão com os espíritos, até para ser médium mesmo, é a gente estar dentro do assunto, né? Então, enquanto a gente estuda, pesquisa e racionaliza, assim, a gente raciocina sobre aquilo, a gente fica, pô, eu li um capítulo aqui, aí você fecha o livro e fica assim pensando sobre, imaginando, você está se conectando com aquela energia. Você está se mostrando que você está interessado. Gente, pensa só, espíritos evoluídos, a espiritualidade. E quando eu falo evoluído, eu não estou falando de luz, de treva, eu estou falando de espíritos com conhecimento.
seres que têm conhecimentos que podem nos trazer alguma coisa útil para a gente aprender sobre a humanidade, sobre nós mesmos, etc. Esses seres vão ficar acompanhando a gente se a gente quer encontrar o arcanjo comedor lá no astral, o arcanjo garanhão lá no negócio. Aí vai vir mesmo um ser da sétima dimensão te falar como que as naves espaciais funcionam. Qual que é o destino da humanidade. Vai vir, você acha que vai falar, oh meu Deus, essa pessoa tá assim, não tem nem... E não é assim, ai não, vou te punir. É assim, não tá pronto, entendeu? Eu não vou ficar ensinando a formiga a construir uma nave. Eu não vou ficar falando pra formiga como que funciona a evolução do espírito. Eu não vou falar pra formiga quem é Deus. Você entende? Enquanto a gente estiver agindo como formigas, comparativamente falando, ficar agindo como formiga, nenhum ser evoluído vai ficar tentando mostrar pra gente, né, mostrar pra formiga os mistérios, explicar os mistérios da humanidade. Porque a gente não quer aceitar isso. Não, mas eu formiga, imagina, eu sou próprio ser da terceira dimensão, você não sabe com quem eu ando lá no astral. É com o próprio Exu trevoso, não. Johnny, acha que vamos evoluir em massa quando despertarmos coletivamente? Johnny, não tem despertar coletivo. Esse é um ponto que eu tô falando aqui, batendo na tecla. Não tem. Ai, gente, se eu tiver errada, eu tenho total humildade de vir aqui e falar. Ai, gente, errei, desculpa aí. Tranquilo. Mas, não tem essa de um botão que a gente não é um robô, sabe? Que chegou o momento, gente, bateu 3 palminhas, todo mundo, ó. Não é isso, não tem como. É por isso que na casa do meu pai existem muitas moradas, tá? Não que eu acredito que Deus é um pai, tá? Só pegando aqui a referência da Bíblia. Universo, os universos, que tem inúmeros universos, cientificamente provado, existem muitas moradas. Por quê? Porque a gente fica onde a gente vibra. Se tá todo mundo. Se quem tá aqui na Terra é porque tá vibrando vibração de terra. Se tiver uma evolução que se você, Johnny, evoluir muito acima da média da Terra, você vai para um outro lugar. Não tem despertar coletivo, tá? Imagino o quanto deve ser cansativo, às vezes, estar na internet exposta a tantos públicos e dúvidas. Assim, não sei se para todo mundo funciona assim, né? E também, de novo, eu sou pequena aqui na internet, né? Mas para mim, foram fases, tem sido fases, né? Então teve a fase de uau, todo mundo gosta de mim, nossa, o ego indo lá pra cima. Aí teve a fase do que eu entendo como sendo a espiritualidade me dando uma rasteira, falar, para que você não tá aqui pra isso, palhaça. Então foi o momento que eu falei, não, meu Deus, o que que tá acontecendo? Para tudo, volta pra realidade gatinha, né? Então eu voltei pra realidade e tal, e aí foi a vontade de sair, porque eu me senti muito. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Que sentido tem eu ficar falando aqui como se eu fosse uma detentora de conhecimento? Eu não sou nada e eu fico falando né? Como se eu estivesse aqui dando aulas de como se a gente deve se comportar. E aí eu dei uma sumida, assim, no começo desse ano. Aí depois vem o. Não, mas eu tô compartilhando. Eu não tô ensinando nada pra ninguém. Eu não tô falando como as pessoas devem ser, deixar de ser. Eu tô compartilhando, né? E aí fez mais sentido, aí eu fico mais confortável, mas é um processo. Tanto que depois que eu mudei essa postura, assim, tive bem menos pessoas desse tipo, assim, que vêm, eu quero, né, com não sei o que lá, com arcanjo, com ET, porque eu sou da oitava dimensão. Você vai filtrando as pessoas, né? E aí estabiliza também, né? Tipo assim, aí vem a hora que. Aí que acontece, aí tem a hora que as pessoas falam, não acostumam com isso, estabilizou o crescimento. A pessoa, não, preciso continuar crescendo. Aí começa a se perder. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Acredita em mim. Tá indo você seguindo sua linha. Aí chega uma hora que, peraí, estabilizou. Porque já não tem mais tanta coisa fantástica. Eu falei esses dias isso pra vocês. Ah, gente, eu faço projeção astral. Mas assim, as coisas mais incríveis não acontecem todo dia. Só que eu comecei a falar de projeção astral tem quase 3 anos. Aqui, né, nessa rede social. Então, nos 2 primeiros anos tinha muita coisa, porque eu comecei a fazer projeção de forma bem intensa e consistente em 2019.
Então tinha muita coisa pra falar, tá? Mas chegou uma hora que não tem mais tanta coisa assim. Agora chegou, tipo, eu cheguei no momento atual, sabe? Eu contei todas as minhas experiências mais incríveis que eu me lembro. E agora chegou no momento atual. Então, quando tem, é de agora. Tipo, ontem você dorme, tem alguma coisa, eu venho aqui e conto, mas não tem mais aquele monte de coisa pra contar. Então, estabiliza, porque a grande maioria quer coisas interessantes, o fantástico. A grande maioria não quer aprofundar, não quer raciocinar, pensar junto. Eu não tô falando que nós somos melhores, tá? Tô falando que tem gente que realmente não tá interessada nesses assuntos, tá tudo bem. Ninguém tem que se interessar só porque eu me interesso, né? E aí estabiliza o crescimento. E aí, às vezes, a gente não quer que estabilize, a gente quer continuar naquela vertente, naquela crescente, né? Então a pessoa começa a mentir. A pessoa começa a inventar experiências fantásticas, porque ela vê que é isso que atrai. Ela começa a criar confusão, ela começa a fazer isso, essas palhaçadas de sujar a cara de sangue, de ficar falando que o Exu dela é o mago trevoso, jujunal, não sei o quê. É, é difícil estar aqui mesmo, assim. Imagina quem tem, tipo, 17 milhões de seguidores. William, Gil, como que a gente evolui sendo que cada vez que reencarna esquece tudo que aprendeu na última vida? Eu vou dar um exemplo aqui rápido, que é uma pergunta profunda. Não tem homens que desvivem a esposa, William, porque ela quer terminar o relacionamento, a esposa, a namorada, tem um monte, né? Você, espero que, né? Você desviveria uma pessoa? Tô falando isso daí porque não pode usar algumas palavras, né? Porque ela não quis continuar o relacionamento com você? Você tá aí ainda? Eu imagino que não, né? Imagino que você não faria isso. Por que você não faria e outra pessoa faria? Outras pessoas fazem. Por quê? Porque em algum momento você aprendeu que isso não se faz, que você não tem que obrigar uma pessoa a ficar com você, que você não é um bicho pra ficar arrastando a pessoa pelos cabelos, porque não, vai ficar comigo sim. Que momento que você aprendeu isso? Sei lá. Sua mãe que falou que você não pode matar a pessoa que não quer ficar com você? Não. Você já. Isso daí foi natural. Claro que não, Ju, que absurdo. Então é assim, a gente não lembra as coisas. O que que a gente não lembra? A gente não lembra, eu fui a Cleópatra na vida aí pra trás. Eu era Cleópatra. Eu era o rei da Espanha. Eu era uma pessoa com muitas posses. Eu era uma pessoa que era uma deusa de ébano. Nossa, a pele oliva maravilhosa e todos os homens ficavam aos meus pés. Pra que você precisa lembrar disso? O que que você vai aprender? Você... eu queria muito lembrar que eu fui uma deusa de ébano e eu sabia muito bem cuidar da minha pele. Nossa, ia ser muito útil pra mim, aqueles conhecimentos de como cuidar da minha pele. O que você aprendeu de evolução do espírito, você não esquece, só que não tá gravado na sua memória da mente. Tá gravado no seu espírito. Então você não vai mais matar, desviver seu cônjuge, porque ele não quer ficar mais com você. Você já aprendeu isso, é natural, você realmente aprendeu. E isso você não esquece. Porque isso vai ser natural, não vai ficar na sua mente. Eu lembro, eu aprendi há 500 anos que eu não posso matar o coleguinha. Não, isso ficou natural. Agora, as coisas que a gente esquece são coisas que, bobagem, sabe? Tipo, eu era uma atriz, eu atuava muito bem, eu esqueci de como se atua. Então, você não vai ser atriz nessa vida, por que você precisa lembrar que você atuava bem? Mas a matemática, gente, isso é o mínimo. O que a gente, pro espírito é o período que você conhece as pessoas, são as coisas. Então, essas coisinhas que a gente esquece, não faz tanta diferença. O que a gente não pode esquecer, a gente não esqueceu. E a gente nem percebe que a gente não esqueceu porque tá muito natural na gente. É por isso, e é assim que a gente evolui. Até porque se você lembrar que você foi o rei da Espanha, pode ser que você não consiga aceitar a sua vida hoje como uma pessoa comum vivendo no Brasil, numa cidade pequena e tendo uma vida comum, mediana. Talvez você não aceite isso e até abrevie sua vida, porque você vai ficar ali apegado à tua vida de luxo como rei da Espanha. Eu falei do pastor, né, que tal, não sei o que lá. Gente, a gente tem que tomar cuidado com extremismos, né? Então, às vezes a gente fica vibrando, a gente tá falando bastante, né, da gente vibrar nos polos. Quando a gente vibra muito no extremo, a gente encontra, né, o universo providencia que a gente encontre um outro extremo para equilibrar a balança. Então, quanto mais extremo você estiver vibrando, você vai ter uma outra ponta extrema ali.
Então, por que eu tô falando isso? Qual a relação com esse tal desse pastor? É um homem que ele claramente tem alguma orientação sexual, né? E porque falaram que o que foi divulgado ali foi aquele vídeo. Tem 2 vídeos, né, de dias diferentes. Divulgados lá, ele com aquele traje dele e tal. Mas falaram que ele já é figurinha conhecida ali na região e que ele fica em região de motéis esperando pessoas aparecerem para ele se relacionar. Então ele tem uma orientação sexual diferente do que ele fala que tem, né? Ele é homossexual. E ele tem fetiches e tudo mais. Essa coisa de ficar usando uma peruca, um negócio bem, né? E ele é casado com uma mulher, uma coisa muito louca. A ex-mulher falou que ele já fazia isso e por isso que ela separou dele. Então, uma pessoa que não se aceita como é, ele não se aceita como é perante a sociedade, ele prega, ele quer ser evangélico e para uma crença, né, que repudia completamente pessoas que são homossexuais. E aí ele repudia isso nas pregações dele, acharam live dele falando, né? Eu comecei falando sobre isso, que as pessoas que são homossexuais não vão ter salvação, que não sei o que, não sei o que. Então você vê, o cara vai para um extremo da intolerância, e o que acontece? Ele vai vibrando num extremo da bizarrice, né? A bizarrice. Porque não tem problema nenhum você querer se vestir de mulher, você ter suas preferências sexuais. Mas o que ele faz, o que ele fez ali é um fetiche bizarro. Ele vai, põe uma roupa lá, fica na frente de bar e fica andando aleatório, circulando o carro assim aleatório, balançando o cabelo. Coisa muito diferente, muito aleatória. E, e quem é que tá fazendo isso? A pessoa que tá na live falando que quem é homossexual vai pro inferno. Então, gente, a gente tem que achar o caminho do meio, porque senão a vida ela vem dar umas rasteiras na gente federais. E aí a gente não sabe nem de onde veio essa rasteira. Não sejamos extremistas em nenhum aspecto, tá? A pessoa que é a mesma coisa do homem lá que matou o Gari. Ai, Deus, pátria, família, eu odeio todo mundo que é contra isso. O homem vira um bicho, virou um bicho que sai matando as pessoas porque o caminhão de lixo, né, da coleta de lixo, estava parado, que é normal. O caminhão da coleta anda devagar, porque ele precisa ficar parando para ir coletando lixo, e o bonito não poderia se atrasar para a academia dele. Ele sai do carro e atira no gari. É uma coisa tão insana, porque o cara tá vibrando num extremo de intolerância, de não sei o que. A gente tem que encontrar o caminho do meio. Eu comecei falando aqui sobre a gente que tá na internet, que a gente não tolera pessoas que pensam diferente da gente. A gente tem que entender por que eu não tô tolerando, por que eu não me aguento com pessoas que têm uma crença diferente da minha. Porque a pessoa faz o feitiço X de uma forma, como eu dei o exemplo aqui, né, zoando, mas uma pessoa faz um feitiço com uma maçã, eu faço com duas, então, não, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar que o correto é com uma maçã e não com duas e não com uma. Por quê? O que que faz a gente não conseguir aceitar que a pessoa tá vivendo lá fazendo um feitiço dela com uma maçã? Se ficar indo pro extremo, a vida vai dar uma rasteira, porque a vida vai equilibrar. Ah, quer ser o fodão? Então vamos ser o fodão na cadeia, né? Que tá acontecendo com esse cara. E o último ponto, que é bem aleatório a isso, mas eu acho que é uma forma bacana da gente finalizar, e aqui eu vou dar total crédito para ele, que é o Saulo. Essa semana eu assisti um corte da live dele, tava indo trabalhar no carro, botei lá para o corte, ele falou um negócio que, ai gente, eu achei tão interessante, espero que toque o coração de vocês também como tocou o meu. Ele falou assim, não importa a vida que você está vivendo hoje, tá refletindo aqui o óculos. Não importa a vida que você está vivendo hoje, se você não está satisfeito com o seu trabalho, se você vive na sua família e você não se dá muito bem com seu irmão, com a sua mãe, se você está se sentindo sozinho, queria estar num relacionamento, mas você não está. Não seja uma pessoa amargurada, não seja uma pessoa, sabe, difícil de lidar. Haja como você quer agir na sua vida, independente do que esteja acontecendo no externo, sabe? Aí ele deu o exemplo de uma empresa que ele trabalhou, que ele não estava mais feliz nessa empresa, assim, com o trabalho. Só que ele falou, só que eu fazia meu dia ser legal e o dia das pessoas ao meu redor também serem legais.
Isso tira um pouco a gente daquela posição egoísta que eu falei pra vocês no começo. Tudo a mim. Ai, o gatilho, a menina que gravou o vídeo com o pai, eu não tenho pai, me gatilhou aqui um negócio. Não, a gente sai dessa postura. A gente se coloca como seres úteis no universo, né? Então ele falou assim: ah, eu levava uma garrafa de café, deixava na minha mesa, e aí eu vi alguém meio assim preocupado. Eu, vamos, vem cá, vamos sentar aqui na minha mesa, vamos tomar um café. Toma um cafezinho aí. Segura esse cristalzinho aí pra você se acalmar um pouco. A pessoa sentava, aí de vez em quando, aí já virou tipo um hábito. As pessoas estavam meio estressadas, já levantavam e ia lá na mesa do Saulo pra bater um papo, tomar um cafezinho. Eu achei isso tão incrível porque eu consegui encaixar ali em alguns aspectos da minha vida, sabe? Que nem tudo tá 100% e às vezes naquele aspecto que não tá 100% é onde você fica ranzinza, reclamona, vira uma companhia chata, vira uma pessoa que não vê, só vê os defeitos da situação, não quer participar de nada, sabe? Tipo um trabalho. Ai, a galera faz um happy hour, você, ai, saco, esse happy hour com essas pessoas. Ai, sei lá, não faz uma gentileza pra ninguém, sabe? Ah, meu, vou lá pegar água pra mim, encher minha garrafinha. Pergunta se alguém quer que você encha também a garrafinha dela, sabe? É, sei lá, leva um docinho pra alguém de vez em quando. Elogia a pessoa, sabe? Eu achei isso muito incrível, porque isso não é pra você ser uma boa samaritana, pra você ser boazinha, não é isso. É pra você fazer os seus dias melhores. Gente, a gentileza é algo que é muito subestimado, mas tem um valor e um poder incrível na nossa vida. Quando a gente é gentil com as pessoas, a gente muda o outro pelo exemplo que eu dei lá, né? Falando que o rapaz perguntou aqui, Ju, vai ter uma mudança coletiva, uma evolução coletiva? Falei, não vai ter evolução coletiva. A gente vai evoluir quando cada um vai evoluir no seu quadrado. O que a gente pode fazer é o exemplo, e até dei o exemplo aqui de ontem, que eu tava lá no trânsito, e ninguém teve coragem de pegar a faixa errada, porque se tinha uma fila de, sei lá, tinha uns 15 carros assim na fila das duas faixas. Desses 30 carros, ninguém teve coragem de pegar a faixa errada. Por que que eu vou pegar? Eu não, né? Vou ficar aqui igual todo mundo, eu não quero ser o único errado. Então, se a gente fica esperando que os outros comecem a acertar para que eu acerte, ninguém vai acertar. Então, faça você, assim, independente do ambiente que você esteja, e não tô falando pra. Presta atenção aqui, o exemplo que eu dei do trabalho. Pô, não tô gostando tal, não sei o quê. Não tô falando você ficar num lugar que você não gosta pra sempre, só porque você precisa ser gentil. Então, você. Não confundam, gente. Não vamos para os extremos. Eu tô falando aqui que você pode, deve procurar um local que você se sinta bem. Se você está no local que você não recebe o salário que você acha que tem que receber, procure um lugar melhor. Se você não gosta do seu trabalho, quer mudar de área, procure outra área. Não, entendeu? Isso daí não tem negociação. Mas enquanto você estiver lá, enquanto nada, né, não aparece um novo trabalho, seja a pessoa gentil, faça do seu dia, de quem é, se relaciona com você, um dia legal, assim. Pelo menos faça a sua parte. Não que você tenha capacidade de fazer o dia do outro ficar bom, mas faça a sua parte. Seja gentil, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa colaborativa, seja útil no mundo, gente. Eu sempre bato nessa tecla. Ninguém tem que ser o salvador da pátria, sabe? Ir lá para Gaza e alimentar as pessoas. A gente não, infelizmente, não temos essa capacidade. Mas o mundo não é só isso, tá? Quem tem essa capacidade e não está fazendo vai ser cobrado. Não seremos nós. Mas a capacidade que a gente está fazendo, porque a gente vai ser cobrado por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Quando as coisas ficarem abertas assim pra gente, e a gente vê tudo assim claro, sabe? Como se fosse um quadro. Já, porra, eu tive tanta oportunidade e eu não fiz nada. Fiquei só esperando o momento certo de fazer. O momento certo de ser alegre, de ser leve, de ser útil, de ajudar. Não, eu vou ser muito útil quando eu conseguir ser influenciadora de 30 milhões. Eu vou ser super útil. Prometo que eu vou doar muito dinheiro para os pobres. Seja útil agora. Você não tem muito dinheiro para doar agora, então seja útil de outra forma.
Isso tocou muito meu coração, assim. Acho que a gente tem que ser. A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Amanhã, será que a gente vai ter oportunidade de viver tantos anos para poder esperar o momento certo? Não sei. Às vezes você sai de casa e não volta mais. E aí, você aproveitou como, né, essa experiência? Bom, é isso, falei bastante. Espero que vocês tenham gostado da live, eu gostei bastante. Falei um monte de coisa aleatória, tá? Então até peço desculpas por quem não conseguiu acompanhar, assim, porque o tema foi meio aleatório, mas eu queria falar um pouco, né? A gente vive tempos difíceis, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que é uma oportunidade da gente pensar como que a gente tá, como que tá sendo nossa atuação no mundo hoje. E lembrando, no nosso micro, né? No nosso micro. É isso. Um beijo pra vocês.